Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós falávamos sobre Jesus, o Cristo. Cristo como título de Jesus, que acaba se tornando quase que um nome próprio, porque o nome de Jesus era Jesus. Esse é o nome que o anjo lhe atribuiu quando da anunciação, né? O anjo Gabriel se dirige a Nossa Senhora e lhe diz: tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus quer dizer Deus salva. Cristo é um título. Cristo é uma expressão grega que quer dizer ungido. É a tradução do hebraico Messias, que também quer dizer ungido. Cristo e Messias têm o mesmo significado. As duas traduzidas em português, as duas palavras traduzidas em português significam ungido. E chegamos então ao parágrafo número 437. O anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus como o Messias prometido a Israel. Então, nós sabemos que o anjo foi enviado a Nossa Senhora, foi enviado também a Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista, mas depois do nascimento de Jesus, o anjo do Senhor e outros anjos foram enviados aos pastores. Primeiro o anjo do Senhor que anuncia o nascimento de Jesus e depois a multidão dos anjos que canta glória a Deus nas alturas, né? Então, Lucas 2:11, o anjo anuncia aos pastores o nascimento de Jesus como o do Messias prometido a Israel. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Desde o início, portanto, ele é aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo. Sabemos que Jesus foi concebido como santo no seio virginal de Maria. Isso nós podemos ver em Lucas 1, versículo 35. Aquele que nascer de ti será chamado santo, porque ele foi gerado por obra do Espírito Santo. José, que teve essa sublime missão de ser o guardião, né, o custódio de Maria e de Jesus, ele foi chamado por Deus a receber Maria, sua esposa, grávida, daquele que nela foi gerado por obra do Espírito Santo. Mateus 1,16. A fim de que Jesus, chamado Cristo, nascesse da esposa de José, da descendência messiânica de Davi. Afinal de contas, o Messias era anunciado como sendo da descendência de Davi. Parágrafo 438. A consagração messiânica de Jesus manifesta a sua missão divina. E aqui o nosso catecismo traz uma citação de Santo Irineu, bispo da cidade de Lyon, na França, que escreveu uma obra monumental contra as heresias. E Santo Irineu vai dizer assim: é, aliás, o que indica seu próprio nome, pois o nome de Cristo está subentendido, pois no nome de Cristo está subentendido aquele que ungiu, aquele que foi ungido e a própria unção com que ele foi ungido. Aquele que ungiu é o Pai, aquele que foi ungido é o Filho, e o foi no Espírito que é a unção. Interessante essa reflexão de Santo Irineu, né? Então, repetindo, Jesus quer dizer Deus salva. Cristo quer dizer ungido. Messias quer dizer ungido. Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Portanto, Jesus é o ungido de Deus. Não necessariamente com óleo, como eram os ungidos, pessoas, né, ungidas pessoas consagradas ao serviço de Deus, como os reis ou como sacerdotes, pelo menos o sumo sacerdote, e alguns profetas. Jesus foi ungido sobretudo pelo Espírito Santo, né? O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque ele me ungiu.
Então, essa missão, essa consagração messiânica de Jesus, ela manifesta a sua missão divina. Mas aqui Santo Irineu aprofunda um pouco mais, dizendo que o nome Cristo, ele engloba, ou pelo menos nesse nome está subentendido, três significados igualmente importantes. Está subentendido aquele que ungiu, aquele que foi ungido e aquele que é a própria unção. O que ungiu é o Pai. Aquele que foi ungido é o Filho. E ele foi ungido no Espírito Santo, que é a própria unção. Só para ficar claro para todos, na igreja existem 3 tipos de óleos santos. Os 3 são abençoados na missa chamada Missa da Unidade, ou a Missa do Santo Crisma, que é celebrada na Quinta-feira Santa de manhã, com a concelebração de todos os padres, presidida pelo bispo diocesano. Então, naquele dia, os 3 óleos que serão usados durante todo o ano que se segue são abençoados. O óleo dos catecúmenos, que é usado para ungir pessoas que estão na preparação do batismo. É durante o rito do batismo, que nós ungimos a pessoa com o óleo dos catecúmenos, antes, portanto, da imersão ou da aspersão com a água. O óleo dos enfermos, né, que é usado na ministração do sacramento da unção dos doentes. E o óleo da crisma, ou melhor, o óleo do crisma, que é usado em todas as outras circunstâncias. Ele é usado para o sacramento da crisma, os padres são ungidos nas palmas das mãos, os bispos são ungidos na cabeça, o altar, quando ele é dedicado, né, ele é untado, toda a sua superfície, untado, ungido, em português tem uma nuancezinha, né? Untar é mais quando a gente coloca uma quantidade maior de óleo em uma superfície, né? Então o altar é todo ele untado com o óleo do crisma, e também as paredes da igreja que é dedicada. Então o óleo do crisma ele é usado em várias circunstâncias. Tudo isso lembrando que estamos relacionados com essa missão divina de Jesus, que é o grande ungido de Deus. Então, a consagração messiânica eterna, de Jesus, ela se revela no tempo da sua vida presente, sua vida terrestre, melhor dizendo, por ocasião do seu batismo por João, quando ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Atos 10, 38. Para que fosse manifestado a Israel como seu Messias. Por suas obras e palavras, será conhecido como o Santo de Deus. Eu quis expressar essa informação sobre os santos óleos para que a gente entenda um pouco melhor o que significa que Jesus é o ungido de Deus. E por que é que nós também somos ungidos a partir, por exemplo, do sacramento da crisma, para sermos mais parecidos com o grande ungido que é o Cristo Senhor. Então vejam, meus queridos, nós somos seguidores do ungido de Deus, do Cristo de Deus, do Messias de Deus. Por isso mesmo também nós somos ungidos, para sermos melhor configurados ao Cristo, o grande ungido. Que o Espírito que ungiu Jesus, que está em nós, nos leve sempre mais a caminhar na perfeição que Deus quer de nós. Amém.